Muito bem, estamos de volta para a segunda parte do Economia e Negócios, no dia em que estamos a falar do impacto das cheias na economia nacional. Antes de voltarmos ao debate, vamos apresentar mais um caso de sucesso e hoje dedicado a uma empresa que trabalha na área de catering e restauração. Estou a falar, sim, do Bom Garfo. Confecções de refeições para diversos eventos. Esta é a área de negócio do Bom Garfo, que surge como uma combinação perfeita entre o útil e o agradável. A criação do Bom Garfo surgiu na medida em que um dos parceiros, neste caso somos dois sócios, estava desempregado e gostava de cozinhar, neste caso eu. Então fui fazendo alguns pratos em casa e acabou surgindo a ideia de por que não fazer para fora. E assim nasceu o Bom Garfo. O Bom Garfo aposta em oferecer serviços diferenciados, sendo o principal a qualidade que vai desde a confecção até à mesa. Na nossa área, o que nos faz diferentes da concorrência é o fato de nós apresentarmos serviços com qualidade, nós primamos pela qualidade. Quando falo da qualidade, refiro-me tanto aos produtos que nós usamos para confeccionar o resultado final. Comer bem é cada vez mais um ritual. Ciente da sua importância, o Bom Garfo investe na formação diferenciada dos seus colaboradores. Existe sim uma formação a nível dos nossos funcionários. No ano passado nós fizemos uma formação no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, durante um mês, que foi na formação na área de rodízio, corte de carnes, na área de pastelaria, na área de saladas, serviço de sala. Na empresa, há lugar para funcionários com vários níveis de formação, o que contribui para o funcionamento eficaz deste restaurante. O Bom Garfo é uma empresa jovem, a maior parte dos funcionários são todos jovens, é uma empresa dinâmica, temos funcionários com formação superior, desde a 7ª classe até a licenciatura. Até a licenciatura não, até o mestrado. E como sonhar é o primeiro passo para alcançar o sucesso, o Bom Garfo tem planos para o futuro que envolvem o crescimento e desenvolvimento desta área de negócio. Os conselhos que eu posso deixar para os empresários nesta área, se calhar, é ser persistente, porque neste momento existem várias empresas a fazer o mesmo trabalho que nós, mas acho que o mais importante é sermos persistentes, sabermos o que é que nós queremos e continuar a manter a qualidade sem desistir, porque existem catering em todas as esquinas. O gosto pela cozinha impulsionou a criação de um negócio numa pequena cozinha que se transformou num caso de sucesso e referência para quem sabe a importância de sonhar e correr atrás do que se quer. Se Deus quiser, estamos com o projeto de abrir uma escola de formação na área de hotelaria e culinária, turismo, e estamos a pensar também em abrir mais um restaurante, se tudo correr bem, arranjamos um espaço que achamos que seja adequado. Muito bem, foi este mais um caso de sucesso que acabamos de acompanhar. Regressamos então ao debate. Passo a interagir consigo, Eduardo Sengo. Estas cheias forçaram o governo a planificar novamente o orçamento do Estado. Como olha para esta questão? Bom, eu não percebo quando diz planificar novamente, no sentido de... Orçamento ratificativo, portanto. Quer dizer... Melhor dizendo, não seria o retificativo, mas ainda sim, não houve. Ainda não houve. Yeah. Planificar novamente um orçamento para conseguir colmatar todas aquelas formas, dar resposta então a todas as necessidades que surgiram por conta desta intempérie. Exatamente. Bom, eu acho que do lado do governo é o que se esperava, não tem alternativa, precisa dar resposta
a um evento que nós estamos a assistir neste momento. A tal reatividade. Portanto, tem que reagir, está a reagir. E os dados que chegam ainda não são totalmente conclusivos. Embora o governo tenha que apresentar o orçamento já, ainda há muita coisa por fazer-se, por levantar-se e avaliar-se até quanto em termos de intervenção, não é? em termos de intervenção. Agora, a questão que se coloca é que dentro deste orçamento, desta replanificação, o que vai significar para aquilo que era o programa inicial? Será que vai se sacrificar algo que tinha sido inicialmente para ficar educação, saúde, para se responder às cheias, ou vai se acrescer a despesa? Provavelmente o caminho será sacrificar algumas despesas, porque o governo tem também na sua planificação, na sua gestão, uma postura mais austera e menos despesista, segundo o discurso de posse do Presidente da República. Segundo o discurso de posse, e não só, o governo tem aquilo que chamamos de cenário fiscal de médio prazo, que é mais ou menos a previsão das despesas e receita ao longo de 3 anos. Portanto, há ali rácios que tem que respeitar. Portanto, o que ele diz, olha, não pode passar disto. Não pode passar deste nível, não pode passar deste nível. Então, aumentando a despesa, iria totalmente estar acima desses dados. Não só, acho que temos assistido o discurso que tem tido, o debate tem tido com o FMI, no âmbito do PSI, daquele programa de assistência que tem dado o governo, que o FMI tem colocado, discutido com o governo que determinados dados têm que ser respeitados, por forma que haja sustentabilidade da própria despesa. Muito bem. Dr. Jano, o Presidente da República, numa das suas intervenções, falou de usar a nosso favor os fenómenos naturais de um modo global. Como seria possível materializar isto? Falo de fenómenos naturais, falo da existência também de recursos naturais, falo dos recursos hídricos, sobretudo, que são os que maior impacto sofrem quando se tratam das cheias, das inundações. Vemos os caudais dos rios a transbordarem e a causar o nível de destruição que todos nós acompanhamos. Bom, eu penso que o Presidente o que quis dizer é que a chuva em si só não é má, não é? Nós podemos usar a chuva para irrigar os nossos campos. Ela é boa. Agora, como é que nós temos que aproveitar esta chuva para não matar, mas sim transformarmos isso numa coisa boa, que é o quê? Irrigar os nossos campos, produzir mais produtos agrícolas. E eu penso que o Presidente quer se referir a isso. Temos que pensar em transformar aquilo que parece uma fatalidade para nós. Uma maldição. Uma maldição, mas que afinal de contas pode ser uma bênção. Muita chuva. Nós podemos transformar isso em bênção. Eu que o Presidente, julgo eu que o Presidente quer dizer. Muito bem. Rapidamente, Sengo, também coloco-lhe a mesma questão sobre como o país pode ou deve gerir os seus recursos hídricos. Bom, tem a ver mais ou menos com o que dizia o Dr. Jano, que é a questão de que a chuva é água é um recurso. Portanto, e não só, é que existindo água, é possível não só usar a água, mas produzir outro tipo de recursos dentro da água, como energia e, portanto, outros aspectos. Temos visto a nível mundial que há zonas que são propensas a cheias, mas que não sofrem tanto quanto nós sofremos. Portanto, embora a questão de calamidades seja um aspecto que não é totalmente evitável, portanto, a probabilidade de acontecer não se elimina a zero, não se coloca a zero, só minimiza-se a probabilidade. Vemos como sofre a Austrália, vimos como sofre mesmo os próprios Estados Unidos, portanto, mesmo inundações. Alguns países latino-americanos. Exatamente. Portanto, o que temos que deixar de ver, de assistir, é que seja cíclico, ou seja, anualmente sabemos que de janeiro a fevereiro estamos sob cheias.
seja ou na zona norte, zona sul, ou por aí em diante. Depois, outra coisa é que, quando há zonas propensas a cheias, significa que há um potencial agrícola muito elevado. Por exemplo, o Baixo Limpopo, que hoje temos aquela produção de arroz, e hoje em dia a produção de arroz deu aquele boom, aquela explosão toda, por causa daquele aproveitamento que fizemos tanto daquela zona, onde no passado sofreu muito de cheias. Muito bem, temos agora mais um desafio para os nossos convidados e justamente no dia em que estamos a falar do impacto das cheias na economia nacional, começo por pergunto aos dois, mas começo por si, caro Jano, se tivesse recursos financeiros suficientes para investir numa infraestrutura de gestão de água, qual destas escolheria? Uma barragem, uma represa ou um dique? Bom, depende. Aqui a questão não é muito taxativa que eu escolheria uma barragem. Teria que justificar porquê. Poderia escolher uma barragem caso tivesse um recurso hídrico que fosse constante. Não tem interesse nenhum escolher uma barragem para uma época de cheias, depois não há água neste rio. Por exemplo, podia escolher um dique se tratasse de uma área em que, ciclicamente, quando chove, há cheias, e as cheias inundam a área e é uma área de produção, então poderia fazer diques que poderiam evacuar facilmente a água. Então, não seria muito correto eu escolher uma. Não seria. Exato. Coloco a mesma questão para si, Sengo. Então, qual destas infraestruturas escolheria entre uma barragem, uma represa ou um dique se tivesse recursos financeiros suficientes para investir? Sabemos que no caso da barragem, por exemplo, requer-se recursos altíssimos e também uma equipa especializada quando vamos olhar para a questão dos estudos de viabilidade ambiental. Bom, ainda bem que começou assim, falando de recursos. Que, portanto, uma barragem posso fazer não ser tantos diques e represas. Mas é preciso entender que a economia é uma questão, chamamos de priorização, escolhas, saber o que é que vamos fazer agora e depois o resto vamos fazer depois. Mas o que vamos fazer agora depende sempre do que queremos agora. Portanto, no caso que eu quero estar a falar de minimizar o efeito das cheias e das inundações. Eu, olhando para o país todo, se eu fosse escolher, portanto, uma barragem, diria que estaria a sacrificar uma determinada zona em relação à outra. E, tendo em conta que temos já uma barragem na Caurabás e temos uma barragem de Massingir que precisa de reabilitação e voltar a estar operacional à sua máxima capacidade, poderíamos depois priorizar diques ou represas, porque os recursos de uma barragem poderiam fazer muito mais. Então, espalhados em todo o país, ao longo dos nossos rios afluentes. Portanto, no sentido de que já temos uma determinada barragem e nós agora queremos minimizar como se diz, o impacto das cheias noutras regiões. Por enquanto eu optaria por diques ou represas, porque espalharia mais. Estariam implantados em diferentes pontos. Já que tocou mesmo neste aspecto de energia elétrica, vamos recuperar aquilo que já estava a ser o seu comentário em torno do impacto das cheias nas zonas centro e norte do país, que arrastaram consigo torres de transporte de energia elétrica. Como olha para o impacto da falta de energia elétrica, mais concretamente o apagão que sofreu a zona norte do país por conta destas inundações que se verificam então na zona centro e norte do país? Bom, como sabemos, nós temos uma zona industrial que é a Matola, portanto, é um parque industrial que é considerado o maior do país. Mas depois temos, das pequenas e médias empresas, temos muito na zona norte, na agroindústria e outro tipo de indústria de pequeno porte, que está na Zambésia, na Nampula,
tanto aquela zona toda. Justamente nas regiões afetadas. Então, um apagão significa que essas empresas não estarão a funcionar. Aliás, vimos aquelas correrias todas à busca de combustível, porque exatamente para fazer funcionar as máquinas. E recordo-me quando a Eletricidade de Moçambique repôs a corrente elétrica, mandou um comunicado claríssimo a dizer que não podia ser usado para a indústria, para a pequena indústria. Portanto, o primeiro impacto é que as indústrias param de funcionar, a pequena indústria para de funcionar, a agroindústria para de funcionar. E tem que pagar salários, ao processamento daquela produção da época anterior que tinha sido, tanto que existia, não ocorreu. E o outro aspecto que devemos considerar é que aquelas instâncias turísticas que nós temos naquela zona tiveram que apostar muito também em geradores, fontes alternativas. Muito bem, Dr. Jean, também gostaria de ter o seu comentário sobre esta situação que tivemos do apagão, sob o ponto de vista de impacto a todos os níveis. Olha, o impacto foi muito pesado, até para as famílias, para não falar só das indústrias. Até para as famílias. Há famílias que perderam tudo que tinham na sua geleira. Então, é só para imaginar que uma província como Nampula fica ela toda sem energia. Eu não sei se foi feita a conta, quanto é que produz por dia, em termos de produto interno bruto, quanto é que contribui a província de Nampula? E durante o tempo que houve esse apagão, quanto é que o país perdeu? É preciso fazer essas contas. É verdade que nós não podemos controlar o risco de acontecer uma devastação dessas da natureza. É imprevisível, não podemos prever. Mas eu acho que é possível mitigar de modo que não se fique um mês ou mais à espera que se ligue uma linha de corrente elétrica. Primeiro porque... Assim sendo, sob o ponto de vista de resposta, qual é a avaliação que faz dela? É aí onde eu vou. Primeiro porque significa isso que a Eletricidade de Moçambique, a EDM, não estava preparada para uma situação dessas. E se não estava preparada, isso é mau. A Eletricidade de Moçambique tem que ter no seu seio um gabinete de gestão de risco, que tem que pensar em isto todos os dias, para que isso não volte a acontecer. Não podemos, no próximo ano, numa época como esta, dizer de novo que houve um apagão, depois de 45 dias conseguem ligar e dizerem como se fosse uma vitória. Não foi uma vitória, foi uma derrota para a Eletricidade de Moçambique. Não pode ser assim. Dr. Sengo, de forma breve também queria ter o seu comentário, já tinha iniciado na sua primeira intervenção esta questão do apagão, o seu ponto de vista de resposta, o que dizer sobre o desempenho da Eletricidade de Moçambique? Bom, é um pouco difícil, mas é capaz de Dr. Jean ter alguma razão. De facto, é preciso que uma EDM saiba prever esses aspectos. Mas também precisamos ter em conta que, atualmente, a única linha, praticamente a única linha que temos é esta que vem do sul do país para o norte. Precisamos ver quais são as outras fontes de energia existentes a nível da zona norte. Sabemos que existe carvão por aquela zona, existe gás por aquela zona, então é muito importante que rapidamente possamos fazer o uso daqueles recursos. Isso provavelmente poderia remeter a alguma reforma legal, no sentido de que permitir-se que haja uma empresa, um setor privado que invista nessa área de energia elétrica e possa distribuir, tanto não haja monopólio da EDM, tanto a EDM é a única empresa que produz, que transporta e distribui a energia elétrica. Tanto, se abrirmos espaço, provavelmente o privado pode ir explorar uma oportunidade de negócio que existe. Muito obrigado, Eduardo Sengo. Muito obrigado, Adelino Jean. Vamos sair para um curtíssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes com o nosso Guia do Empreendedor, onde poderá acompanhar os comentários do nosso comentador Elvis Bartolomeu. Não saia daí, até já.